Bem-vindos de volta ao Seguindo o Gui. Hoje continuaremos em Moçambique para conhecer a praia de Tofo. Me segue? Na semana passada nós começamos a falar sobre Moçambique, principalmente sobre sua capital, Maputo. Se você ainda não assistiu, é só clicar no card aqui em cima. Moçambique é um país com muitos problemas. Após séculos de domínio português, Moçambique entrou em uma guerra contra o país europeu, que durou 10 sangrentos anos até conseguir sua independência. Logo após consegui-la, começou uma guerra civil que durou mais 15 anos e destruiu o país. Desde então, eles têm uma democracia que é relativamente estável e o PIB do país tem crescido bastante. Porém, ainda há muita desigualdade social, o IDH é baixíssimo e há muita pobreza. Para ajudar, ainda por cima, eles enfrentaram 2 furacões de grande porte esse ano, que com as estruturas insuficientes do país, ajudaram a tomar dimensões catastróficas. Caso você queira ajudar, eu vou deixar aqui embaixo os links para os sites do UNICEF e dos Médicos Sem Fronteiras. 2 entidades sérias que atuam por lá. Além disso, o país tem um sério problema com corrupção. Eu fui muito alertado antes de ir para Moçambique sobre a polícia moçambicana, que é considerada uma das mais corruptas do mundo. Uma das principais recomendações que me fizeram quando eu chegasse em Moçambique era ir em algum cartório e fazer uma cópia do meu passaporte autenticada localmente, né? Porque a autenticação aqui do Brasil não vale lá. Porque se a polícia me parasse na rua, não era para entregar meu passaporte, sim a cópia. Porque é comum que a polícia esconda seu passaporte e não queira devolver até que você pague alguma coisa para tê-lo de volta. Com a cópia autenticada, esse problema é mitigado. Eu tinha muito pouco tempo no país, então eu não quis perder tempo fazendo isso. Arrisquei não tirar a cópia mesmo. Por sorte, eu não fui parado nenhuma vez pela polícia, então não tivemos maiores problemas. Mas todas as vezes que eu saía na rua, eu saía com mais medo da polícia do que do bandido. O que não é muito legal. Se bem que... deixa pra lá. Por conta dessa corrupção também, eu preferi já sair do Brasil com o meu visto moçambicano. Pois é, você precisa de visto pra ir pra Moçambique. Dá pra conseguir ele facilmente no aeroporto assim que você chega, mas por causa desses problemas eu resolvi que eu não queria correr esse risco e já saí daqui com isso resolvido. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o link da Embaixada de Moçambique em Brasília. Pra caso você também já quiser chegar lá com visto, o procedimento é bem simples. Você manda o passaporte por correio, super tranquilo. Eu cheguei em Moçambique via Joanesburgo. Joanesburgo tem voos para várias cidades moçambicanas. Como eu tinha pouco tempo no país, eu preferi voar direto para Inhambane, onde fica a praia do Tofo, passar uns dias lá e depois pegar outro voo para Maputo, passar mais uns dias antes de ir embora. Tudo isso para ganhar tempo, o que no final das contas deu médio certo, porque o meu voo atrasou horrores e houve várias mudanças. Todos os voos relacionados com Moçambique eu fiz pela LAM, com M, que significa Linhas Aéreas de Moçambique. Não confunda com a LAN-N, antiga companhia aérea chilena. Meu voo, que era pra ser direto de Joanesburgo pra Inhambane, atrasou e depois foi cancelado, e aí foi mudado pra um voo Joanesburgo-Maputo. Aí em Maputo eu tive que fazer a imigração e pegar outro voo de Maputo pra Inhambane. O que atrasou todo o rolê, né? Os aviões da LAN são minúsculos, eu acho que não tinha ar-condicionado, minha mochila não cabia no compartimento de cima, eu tive que deixar embaixo dos meus pés, e aí mesmo sem minha mochila ali nos meus pés, minhas pernas não cabiam no assento. Além da mochila não caber em cima, eu não cabia no banheiro. Mas tirando isso, o atendimento era muito simpático e o serviço de bordo era até que bem bom. O aeroporto de Inhambane é um dos menores em que eu já estive. Era um predinho minúsculo que faz às vezes de sala de embarque. Aí tinha um outro predinho do lado que é uma cafeteria. Na frente tinha uma varandinha, aí uma muretinha e logo depois já era a pista de pouso. Quando eu cheguei era pra ter o motorista do hostel me esperando, que não tava lá provavelmente por causa dos atrasos do voo e tudo mais. Eu cheguei a avisar eles que eu ia atrasar, então ele veio mais tarde, mas ele chegou depois do voo. Então logo que eu cheguei ele não tava lá. E aí uns motoristas tentaram me convencer a ir com eles, pagar por eles, porque o cara não ia vir. Mas que bom que eu não dei ouvidos, porque logo depois o motorista chegou e a gente foi. A praia do Tofo fica a cerca de meia hora do aeroporto. Tofo é uma vilinha bem pequena com um centrinho que tem várias barracas que vendem de tudo. Desde roupa, capulanas, até trocar dinheiro, chip pro seu celular. Qualquer coisa que você precisar resolver, você consegue resolver ali. Além disso, tem a praia, que é enorme. Então, finalmente, depois de várias horas, cheguei 4, 5 horas depois do que era pra eu ter chegado, mas valeu a pena. Essa é a praia do Tofo, é um lugar sensacional, é incrível, é de uma paz absurda, assim. A praia tem uma extensa faixa de areia e a água não é tão gelada, além disso refresca bem do calor moçambicano. Ela costuma ficar bem vazia, mas volta e meia passa alguns meninos vendendo pulseira, colar, essas coisas. É engraçado que como eles não estão acostumados a ter turistas brasileiros, eles não reconheciam logo de cara que eu tava falando a língua deles, porque eu falo em português com eles.
E aí eles olhavam pra mim meio confusos, tipo, eles entendiam que eu tava falando uma língua que eles entendiam, mas eles não achavam que aquela língua era a língua deles, porque o nosso português é muito diferente do português deles. Então eles pensavam, bom, eu entendo, mas não é minha língua. Ah, deve ser italiano. Então eles achavam que era italiano. Aí todas as vezes eu tinha que explicar, não, eu sou brasileiro, eu tô falando português, é a sua língua. O hostel que eu fiquei, que é o Fatima's Nest, é do mesmo dono do hostel que eu fiquei em Maputo. Inclusive, eles têm até um ônibus que liga os dois hostels horas de distância um do outro, mas que é conveniente se você quiser ir pros dois. O hostel é bem bonitinho, ele fica na areia da praia mesmo, o que significa que você vai ter que se acostumar a ter areia em você o tempo inteiro. Você vai, você toma banho, você tira toda a areia, mas aí você tem que passar pela areia pra voltar pro quarto, aí você já tá cheio de areia de novo. Então se acostume. A área comum é bem legal, com umas espreguiçadeiras de frente pra praia, é bem bonito, e aí tem um bar que serve bebida, serve algumas comidinhas também, e tem um espaço pra festas, que eu acredito que devem acontecer mais durante o verão, porque enquanto eu tava lá, o hostel tava vazio, tinha eu e mais 3 pessoas só. A energia elétrica e o Wi-Fi funcionam por algumas horas do dia apenas, então se prepare pra se desconectar do mundo e saiba que você está em um lugar bem rústico. Todas as camas têm rede de proteção contra mosquitos, o que deve ser uma preocupação sua numa viagem pela África. Malária é um problema na região e não tem muito o que você fazer além de se proteger, seja com essas redes, seja com repelente, seja com roupas compridas. Até tem uma vacina que você pode tomar que te protege da malária, mas ela funciona por um período muito curto de tempo e dizem que a reação da vacina é quase tão ruim quanto ter malária. Então eu preferi não tomar e pelo que eu vejo assim, muita gente prefere não tomar. Eu conheço algumas pessoas que já tomaram e falam, Gui, não faça isso de jeito nenhum. Mas Gizaga, por que diabos você decidiu ir pra esse lugar? Bom, Tofu é um dos melhores lugares do mundo pra você mergulhar e ver raias manta, aquelas raias gigantescas, sabe? Então minha intenção de ir pra lá foi essa, mergulhar com as raias manta. Eu contratei a Tofu Scuba e foi muito legal mergulhar por lá. É muito bonito, os peixes que tem por lá são muito legais, o fundo é bem bacana, a visibilidade era boa, mas as raias estavam tímidas, então não rolou pra mim. Agora, uma consideração sobre a Tofu Scuba. Ela é administrada por uma gringa que eu achei bem irresponsável e que explora os trabalhadores, na minha opinião. No dia que eu mergulhei, tinha uma instrutora que tava com alergia, então ela tava com o nariz meio entupido e tava tendo muita dificuldade pra compensar a pressão quando ela afundava. Um dos ouvidos dela, inclusive, começou a sangrar por causa disso. Mesmo assim, a gringa louca forçou ela a continuar mergulhando. Há muitos lugares gostosos pra se comer ali perto do centrinho, muitos deles não tem nem nome, então é difícil deixar recomendações por aqui. Um dos poucos que tinha, e que eu acho que vale muito a pena falar, é o Brancos, que tem um ambiente bem pequeno, ele é bem fofo, tem um atendimento meio familiar, assim, e a comida é deliciosa, principalmente os camarões, que são divinos. Foi saindo dele que eu vi aquela briga que eu comentei no vídeo que eu fiz falando sobre como é ser viajante e gay pela África, que eu vou deixar o link aqui em cima. Entre as várias coisas que eu falo nesse vídeo, eu conto essa história da briga exemplificando as diferentes visões de masculinidade que imperam no continente. Esse foi o meu vídeo sobre a Praia do Tofu, em Moçambique. Infelizmente, nessa viagem eu dei apenas uma passadinha pelo país, mas foi o suficiente pra me deixar completamente apaixonado e querer voltar mais vezes. Há muitas outras praias em Moçambique, principalmente mais pro norte, que são muito mais bonitas do que Tofu e que eu morro de vontade de conhecer. Então eu espero ter deixado essa sementinha na cabeça de vocês, pra que você tenha curiosidade e vontade de conhecer esse país maravilhoso. Na semana que vem eu vou falar sobre como foi conhecer a antiga Suazilândia, que agora mudou seu nome pra Eswatini. Pois é, eu vou falar pra vocês de um país que não existe mais pra te convencer a ir pra um país que eu não conheço. Mas mesmo assim eu conheço. Não é louco isso? Enquanto isso, aproveite pra se inscrever lá no Instagram, curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e apertar o sininho pra receber notificações. Assim você pode continuar seguindo o Gui.